Olá, alunos, familiares, tudo bem com vocês? Vamos então fazer mais uma correção de atividades. Bora pegar os livros, caderno, lápis, borracha, para a gente começar. Faremos a correção das atividades referente à semana 15 a 19 de junho. Então, como sempre, a gente vai seguir o nosso cronograma referente à semana que estamos estudando. De acordo com o mesmo, vamos então agora dar início com o livro didático de língua portuguesa. Vamos iniciar na página 175. Já estou aqui com o livro de língua portuguesa na página 175 e vamos recapitular algumas coisas que já estudamos até aqui. Esse capítulo, o nome dele é relato pessoal, lembrando que o relato pessoal é um gênero textual. O que são os gêneros dos textos? Cada texto tem uma forma diferente, uma estrutura diferente, uma intenção diferente, mas com o mesmo objetivo, né? Formar um leitor, né? Todos esses textos formam um leitor. Por quê? Porque tem alguém lendo esses textos. Então, os gêneros textuais são diferentes tipos de textos. Estamos estudando aqui o relato pessoal. Este gênero, ele é um tipo de texto onde acontecem narrativas. O que é uma narrativa? É quando conta uma história. E o relato pessoal é esse tipo de gênero. Eu posso contar uma história sobre mim, uma história que aconteceu comigo ou uma história que aconteceu com alguém. Na página 162, temos um exemplo, né, de um relato pessoal, que é o texto Os Monstros Dentro da Gente. Ali tem todas as características de um relato pessoal, onde o menino conta a sua experiência. Também vimos nesse capítulo verbos. Lembrando o que são os verbos, é tudo que indica uma ação de alguém que está fazendo algo, está agindo. Também pode indicar o estado de uma pessoa, um fenômeno natural. E os verbos existem o quê? Os tempos verbais. Lembram que é o passado, o presente e o futuro. O passado também é conhecido como pretérito. Então, todas as palavrinhas que eu consigo colocar flexionar elas no tempo verbal, no passado, no presente e no futuro, são os verbos. Se ontem eu caminhei, hoje, que é o presente, eu caminho, e amanhã, que é o futuro, eu caminharei. Então, a palavra caminho ou caminhar é um verbo, porque eu consegui flexionar no passado, no presente e no futuro. Caminhei, caminho, caminharei. E além disso, o verbo tem as pessoas do verbo. Quem são as pessoas do verbo? São os pronomes. Lembram dos pronomes? Aqueles palavrinhas que substituem o nome das pessoas, ou o nosso ou do outro. Então, o pronome ele sempre acompanha o verbo. Pode ser pronomes pessoais, que já vimos aqui até o momento, que é no singular, eu, tu, ele, ou os pronomes no plural, nós, vós, eles. Também aprendemos os pronomes demonstrativos, esse, este, aquele, aquilo. Por que o pronome ele acompanha o verbo? Porque numa frase eu posso colocar assim, ele caminhou. Lembrando que caminhar é o verbo. Se eu falar só caminhou, como eu vou saber? Mas quem caminhou? Quem? Ele caminhou, né? Nesse caso, nessa frase, o ele ficou mais adequado. Lembra da concordância, né? De acordo com o pronome, o verbo e o tempo verbal passado, presente e futuro, o verbo pode ir mudando, flexionando de acordo com o pronome e o tempo verbal. Então, estudamos um pouquinho disso até aqui, tá bom? Agora, só recapitulando, para não esquecermos. Agora, vamos iniciar as correções. Essa página começa com uma tirinha, onde se usa o pronome eu, que é um pronome pessoal. Logo em seguida, temos a questão. Na tira, o uso do eu está indicando, então, o pronome eu, está indicando quem? A pessoa que fala. Então, a pessoa que fala, ou seja, eu. No segundo i, está falando assim, a pessoa de quem o personagem está falando. Não tem como, porque o eu indica quem? A pessoa que está falando, não com quem eu estou falando.
O segundo e o terceiro item podia estar indicando você ou ele, porque é a pessoa com quem está falando e a pessoa de quem está falando, mas quando é a pessoa que fala, usamos o pronome eu. A atividade 2 era para reescrever as frases. Todas as frases têm o mesmo sentido, porém ia haver mudanças. Por quê? Porque os pronomes mudaram. Lembram que as frases têm que ter concordância? O modelinho aqui que o livro nos deu é: eu uso botas o dia inteiro. Então, usar botas o dia inteiro vai continuar. Porém, ele vai dar uma flexionada, uma mudada, por quê? Para concordar com os pronomes que estão aqui nos itens. Então, no pronome eu, então fica eu uso botas o dia inteiro. Com o pronome você, resposta correta. Você usa botas o dia inteiro. Ele usa botas o dia inteiro. Nós usamos, viu que mudou aqui, ó? Usamos botas o dia inteiro. Vocês usam botas o dia inteiro e eles usam botas o dia inteiro. Essas atividades aqui com os pronomes e a sua flexão, ela é muito importante. Porque assim aprendemos a escrever corretamente, principalmente quando formos fazer produções de texto. Por isso, a importância de estudarmos a língua portuguesa. A nossa língua é a nossa linguagem, com ela nós falamos, com ela nós escrevemos, né? E não devemos falar nem escrever errado, temos que aprender, né, a escrever e a falar certo. Por isso, a importância de estar estudando os verbos e os pronomes. Não só eles, como todos os outros da gramática que iremos estudar, mas a ortografia também. A atividade 3 dessa página, ela reforça mais ainda os conceitos da necessidade de usarmos os pronomes. Quando lemos essa frase, ó, Ricardo é um menino que sabe o que quer, Ricardo quer ajudar os seus pais, e quando Ricardo crescer, Ricardo quer casar e ter muitos filhos. Logo embaixo já fala que Ricardo repetiu várias vezes. Ou seja, não ficou uma frase gostosa de se ler, ficou muito repetida a palavra Ricardo. Lembra que os pronomes substituem o nome? Então, por isso há necessidade de aprender os pronomes, para não haver repetição nem na nossa linguagem verbal quando falamos, nem na nossa linguagem escrita quando escrevemos. Logo em seguida, aqui na página 176, já temos aqui na atividade de A e B, uma reescrita da mesma frase, só que aqui fazendo ênfase com a importância dos pronomes, de usar os pronomes, de conhecer os pronomes. Na atividade A temos, reescreva o trecho de forma a evitar tantas repetições. E o que foi substituído aqui, o Ricardo, pelo pronome? Podemos iniciar a frase com o nome dele? Sim, podemos. Porque senão também repetimos várias vezes o pronome, não é o que queremos, né? Temos que intercalar. Por isso que ficou, Ricardo é um menino que sabe o que quer. Logo, colocamos o pronome para não repetir de novo o nome Ricardo. Ó. Ele quer ajudar seus pais e quando crescer quer casar e ter muitos filhos. O que percebemos aqui nessa frase? Que começou com o nome para indicar quem é a pessoa que se fala, Ricardo. Depois usamos o pronome ele, referindo-se ao Ricardo. E no final da frase não foi usado nem Ricardo e nem o nome Ricardo, nem o pronome ele, referindo ao Ricardo. Por quê? Porque nós já sabemos de quem a frase está falando. Já sabemos que essa frase está falando de Ricardo, por isso que aqui não precisou nem falar Ricardo de novo e nem usar o pronome ele. Assim, a frase ficou mais harmônica. E isso é muito importante aprendermos para quando a gente for fazer uma produção de texto. Para ficar aquele texto gostoso de ler. Questão B, como foi possível evitar as repetições no trecho? Então, a nossa resposta, como já falamos, é empregando pronomes e deixando o verbo indicar a quem está se referindo. Logo embaixo tem uma informação, além de substituir nomes, os pronomes podem ajudar a evitar as repetições necessárias nas frases. Em seguida, o livro deu a atividade 4, bem parecida com a atividade anterior, para vocês refletir e compreenderem melhor o conceito dos pronomes e a sua importância. Então, a frase para ser reescrita era: Pretinho é meu cachorro,
Pretinho nunca me mordeu, porque Pretinho está acostumado comigo desde que eu era pequeno. Gosto de contar histórias de Pretinho para outras pessoas. Nota-se que repetiu muito o nome do cachorro, que era Pretinho. Então, a reescrita dessa frase iríamos substituir o nome Pretinho pelos pronomes. Então, o livro aqui sugeriu a resposta, como que ficaria? Pretinho, né? Devemos aqui iniciar com o nome do cachorro para a gente conhecer, saber o nome dele. Pretinho é meu cachorro. Logo, em seguida, não precisamos mais falar o nome Pretinho, porque já sabemos o nome do cachorro. Então, podemos substituir pelo pronome ele. Ele nunca me mordeu, porque está acostumado comigo desde que eu era pequeno. Gosto de contar a história dele, um outro pronome, para outras pessoas. Então, ficou uma frase bem mais harmônica e adequada. Por favor, gente, não esqueçam de dar pausa nos vídeos para fazer as correções no livro. E, principalmente, colocar o certo nas questões assim que corrigir. Assim, colocar o certinho nas questões, porque tanto eu quanto vocês, nós saberemos quais as questões foram corrigidas e não do livro, assim a gente não se perde, tá bom? Em seguida, na última atividade dessa página, foi falado sobre os pronomes possessivos. Então, pronome substitui um nome de alguém ou algo. Possessivo indica posse, ou seja, os pronomes possessivos podem ser meu, minha, seu, sua, nosso, nossa, ou tudo isso que eu já falei, só que no plural, indicando mais de uma pessoa. Então, temos aqui a atividade 1 com o seu enunciado, depois pede para reler um trecho do texto Monstros Dentro da Gente. O trecho são os nossos sentimentos ruins, como raiva, egoísmo, ciúme, inveja, entre outras coisas. Logo em seguida já temos a questão, qual é a palavra que indica posse? Algo que pertence a alguém. Então, olhando aqui na frase, a palavra que indica posse é o quê? Nossos. Está indicando o quê? Que nós temos algo, nós possuímos algo. No caso dessa frase, o que são nossos? São os nossos sentimentos ruins. Então, esse pronome nossos refere aos sentimentos ruins, que é a raiva, egoísmo, ciúme e inveja. Por isso que a resposta correta é nossos, tá? Não esqueçam do ponto final. A atividade 2, temos uma tirinha, então teremos que fazer o quê? A leitura do texto, dos balãozinhos e a leitura de imagem para compreendermos o que ocorre aqui na tirinha. E no enunciado pede para a gente copiar quais são os pronomes que indicam posse. Então, a resposta correta ficou meu, seu, sua e sua de novo, de acordo com o texto que temos aqui na tirinha. Próxima página do livro, 177, nos trouxe aqui um quadro, né, dando alguns exemplos de pronomes. Aqui temos os pronomes pessoais, eu, nós, tu, ele, eles, ela, elas, você, vocês. E alguns exemplos aqui, os pronomes possessivos, meu, minha, meus, minhas, nosso, nossa, nossos, nossas, teu, tua, teus, tuas, seus, suas, seus, suas. Esse quadro é muito importante para termos conhecimento de alguns pronomes, para a gente não esquecer. Fica aqui até uma dica de copiar esses pronomes no caderno, que assim fica registrado. Com a tabela acima, fica mais fácil responder as questões 4 e 5 que vem abaixo. Então, a atividade 4, pede para circular os pronomes possessivos, tá bom? Não são os pessoais, são os possessivos. Desse lado da tabela aqui na tirinha. Então, quais são os pronomes que devemos aqui ser circulados? O meus, seus e só. Depois temos a atividade 5, que são frases com algumas lacunas que devemos preencher corretamente. Aqui pede para a gente preencher com os pronomes possessivos. Onde estão os pronomes possessivos? Aqui, nessa parte, porque aqui é o quê? É o verbo. Fazendo o quê? A concordância entre o pronome possessivo e o verbo.
Então, a frase A, eu pedi desculpas para minha mãe. Então, as frases seguintes, aqui vai mudar o verbo e vai mudar o pronome para fazer a concordância, o pronome possessivo para fazer a concordância de acordo com o pronome pessoal que temos aqui no início das frases. Então, como vai ficar a questão B? Ele pediu desculpas para sua mãe. Questão C, nós pediu? Não tem como, né? Nós pedi? Não, então, correto, nós pedimos desculpas para nossas mães. E a última questão, elas pediram desculpas para suas mães. Página 178, aqui pede para organizar o que estudamos. É como se fosse um resumo de tudo que aprendemos dos pronomes pessoais e possessivos. Depois temos aqui o início da gramática e ortografia, né? Por causa da palavra agente que não se escreve junto, é separado. Essa palavra aqui, agente, a gente usa mais na nossa linguagem informal. Não sei se vocês lembram, aprendemos isso lá no primeiro bimestre, sobre linguagem formal e informal. A linguagem formal são palavras mais cultas, de acordo com a língua portuguesa, ela não tem gírias, elas respeitam as regras da concordância, de acordo bem certinho com a gramática, a ortografia. E a linguagem informal é a linguagem que a gente usa no dia a dia, a linguagem que a gente usa para conversar com alguém próximo da nossa família, a mãe, papai, tio, tia, familiares, primos, amigos, professores. A linguagem formal, ela faz com que a gente possa falar de acordo com como que a gente queira, né? Com gírias ou não, com mais intimidade. E o uso do agente é uma linguagem formal. Por quê? Porque usamos elas no dia a dia, no nosso cotidiano. Lembrando novamente que o agente se escreve separado, tá bom? Não pode haver esse erro de escrever junto. A atividade 1 pede para reler um texto dessa página que a gente não tem, tá bom? Nós que temos no livro Xerocados, não temos essa página, porém eu enviei a foto para vocês no grupo há uns dias atrás. Lembro da historinha? Nessa releitura desse trecho, usa-se a palavra agente. Depois temos aqui a questão A. Aqui pergunta, nessa palavra agente, a quem ela está se referindo? E a resposta correta foi esse primeiro quadradinho, ó, a ele mesmo e outras crianças. Então, quando usamos esse termo agente, estamos se referindo a nós mesmos, mais outras pessoas. Questão B, que palavra ou expressão poderia ser colocada no lugar da expressão agente? Então, aqui temos os pronomes que poderiam ser substituídos pela expressão agente. Quais são eles? Nós, todos nós. Então, todas essas palavras têm o mesmo sentido. E a nossa última página de língua portuguesa, a página 179, vai dar aqui uma continuação no termo agente. Outra coisa que vale ressaltar, gente se escreve com G de gato, tá bom? Não é com J. E aqui ressalta o que eu já havia falado anteriormente, a expressão agente é muito usada no dia a dia, no cotidiano. Observe que quando empregamos essa expressão, o verbo é alterado. Por quê? Porque quando usamos aqui, ó, todos nós temos muitos monstros. Quando trocamos esses todos nós pela gente, teve que mudar, ó. Cheguei à conclusão de que a gente tem muitos monstros. Qual é o verbo? O temos, né? Ó, temos e tem. Então, houve a alteração. Aqui na atividade 3, que vamos substituir as expressões nós e nós por a gente, logo que teremos a alteração do verbo para poder concordar com a frase. A frase A está escrita assim: nós podemos fazer os sentimentos fortes diminuírem. Trocando nós por a gente, a frase ficou: a gente pode fazer os sentimentos fortes diminuírem. Então, o verbo aqui, ó, poder, podemos, e pode, mudou, flexionou, para ficar de acordo com a expressão a gente. Questão B, a frase:
Nós não queremos deixar a raiva tomar conta de nós. Lembra que a gente tem que trocar essa expressão pela gente? Então a resposta ficou: a gente não quer deixar a raiva tomar conta de nós. E essas atividades nos ajudam muito a refletir e aprender cada vez mais sobre os verbos, as suas flexões, os pronomes e as expressões usadas. A atividade 4, temos um trechinho aqui, ó, sono de gibi. Num clique, a luz apaga. Parece que a gente escuta mais. Um tic-tac, um pingo no banheiro, a gente escuta até o nariz. Vimos aqui que a expressão a gente foi usada 2 vezes nesse trecho. Agora, indo para as questões, a pergunta assim: o que pode significar a luz apaga? Temos aqui uma imagem de apoio. O que está acontecendo aqui? Ficou o quê? Ficou escuro. Por isso que a resposta correta é: pode significar que fique escuro ou que o dia acabou e tudo fica em silêncio, tá bom? E o ponto final. Questão B pessoal pode ser respondida no livro mesmo. Aqui pergunta assim: você concorda que quando ficamos no escuro podemos escutar mais? Explique e ouça a explicação dos colegas. Então, eu acredito que aqui, se a gente estivesse em sala de aula, conversando oralmente, tendo aquele bate-papo que temos durante essa atividade, vocês falariam, né, que quando estamos no escuro, a gente temos mais medo. Então, a gente presta mais atenção nas coisas ao redor. Tudo que escutamos, né, tudo fica assim mais claro pra gente por causa do medo. Então, é uma possível resposta que vocês podem estar escrevendo aqui. Aqui finaliza, então, as correções de português referente a essa semana. Porém, vocês não podem se esquecer das atividades de caligrafia, lembram? O textinho que eu dei para vocês com a letra cursiva e as letrinhas do alfabeto maiúsculo e minúsculo para copiar no caderno. Vocês já estão no 3º ano, já estão na metade do ano, né? Então, devemos reforçar a escrita cursiva, que é a letra de mão. E eu não estou recebendo as fotos das atividades de caligrafia do caderno. Se vocês estão com dúvida de como fazer, não estão entendendo, me procurem no particular, me enviem as fotos da caligrafia, tá bom? É um conteúdo muito importante, que não pode ser deixado para trás. Então, né, a partir de agora, começar a pegar firme também na caligrafia. E as respostas dos livros, eu também quero que escrevam com a letra cursiva. Alguns já escrevem, já me mandam. Alguns têm um pouco mais de dificuldade e me mandam ainda na letra, como vocês falam, de forma, tá bom? Mas vamos fazer um esforcinho a partir de agora para iniciar a escrita com a letra cursiva, que é a letra de mão. Mesmo que a gente vá errando, é difícil, é mais demorado, mas vale a pena, gente. Todo o esforço valerá a pena. Semana que vem vou estar enviando um vídeo como escrevendo as letrinhas cursivas, vai ajudar muito vocês, tá bom?